Numa noite silenciosa da Itália medieval, um jovem rico trocou o conforto pelo vento frio das estradas, abraçou os pobres, conversou com animais e transformou a própria dor em paz. Esta é a história de São Francisco de Assis. E ao final desta jornada, haverá uma prece para aqueles que precisam reencontrar esperança num mundo que desaprendeu o silêncio. Mas antes, eu te convido a deixar nos comentários de qual cidade você nos assiste. Deixe seu pedido a Deus. Neste canal, cada oração encontra eco no divino. Aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que merece um encontro com a fé. Que Deus nos abençoe. Amém. O nome Francisco de Assis atravessou séculos porque carrega uma contradição que o ser humano nunca conseguiu entender completamente. Enquanto o mundo acumulava riquezas, construía muralhas e disputava poder em nome de Deus, ele decidiu fazer exatamente o contrário. Abriu mão de tudo, não de uma parte, não de um excesso, de tudo. E talvez seja justamente isso que torne sua presença tão desconcertante até hoje. Em tempos em que até a bondade parece precisar de marketing, Francisco escolheu desaparecer para que apenas o amor permanecesse. Ele nasceu em Assis, na Itália, no final do século XII, numa época marcada por guerras, fome, desigualdade e medo. Seu pai era um rico comerciante de tecidos. A família vivia bem. Havia fartura, status e expectativa. O jovem Giovanni di Pietro di Bernardone, que mais tarde seria conhecido como Francisco, cresceu cercado por festas, roupas elegantes, música e sonhos de grandeza. Seu pai imaginava vê-lo como um homem poderoso nos negócios. Sua cidade esperava dele bravura militar. E Francisco, durante parte da juventude, realmente acreditou naquele destino. Gostava das celebrações, das canções, das conversas altas nas tavernas. Havia nele uma alegria expansiva, quase teatral. Mas algumas almas parecem nascer incapazes de se acomodar por muito tempo dentro das ilusões do mundo. A inquietação começou silenciosa. Primeiro vieram as guerras, depois a prisão, em seguida a doença. Francisco voltou transformado de uma batalha entre Assis e Perúgia. O rapaz sorridente começou a se tornar introspectivo. Os amigos não entendiam. O pai irritava-se com aquele comportamento estranho. Algo dentro dele estava quebrando, ou talvez estivesse finalmente despertando. Conta-se que numa tarde, cavalgando pelos arredores da cidade, Francisco encontrou um leproso. Naquele tempo, os leprosos eram tratados como maldição ambulante. As pessoas desviavam o olhar, fugiam do contato, tinham medo até da sombra deles. Francisco também sentiu repulsa. Mas em vez de fugir, desmontou do cavalo. Aproximou-se e abraçou aquele homem doente. Foi um gesto simples e, ao mesmo tempo, gigantesco. Porque naquele abraço nasceu um novo Francisco. Há momentos na vida em que um único ato muda a estrutura inteira da alma humana. A civilização costuma chamar isso de loucura. Os santos chamam de conversão. Depois daquele encontro, Francisco começou lentamente a abandonar a vida antiga. Passava horas sozinho, caminhando pelos campos, rezando em pequenas igrejas abandonadas, tentando compreender a voz silenciosa que parecia persegui-lo. Até que um dia, diante do crucifixo da igrejinha de São Damião, ouviu aquilo que transformaria sua existência para sempre. Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele interpretou aquelas palavras literalmente. Pegou tecidos da loja do pai, vendeu-os e usou o dinheiro para restaurar igrejas pobres. O pai ficou furioso. A família inteira viu aquilo como humilhação pública.
A discussão explodiu diante da cidade, e então aconteceu uma das cenas mais simbólicas da história cristã. Francisco devolveu ao pai até as roupas que vestia. Ficou praticamente nu diante da multidão e declarou que dali em diante só reconheceria um único pai, Deus. Existe algo profundamente perturbador nessa cena, porque ela revela um homem rompendo não apenas com a riqueza, mas com a própria identidade social. Francisco não queria reformar superficialmente a vida, queria nascer de novo. O mundo moderno tenta aliviar esse gesto, dizendo que ele buscava simplicidade. Não, era mais radical que isso. Francisco acreditava que a obsessão humana por posse estava adoecendo a alma. Ele passou então a viver entre os pobres, dormia no chão, mendigava alimento, cuidava de doentes esquecidos, restaurava igrejas com as próprias mãos. Aos poucos, pessoas começaram a segui-lo. Não porque ele prometesse prosperidade, não porque oferecesse poder, mas porque sua paz parecia verdadeira. E talvez aí esteja o segredo da força franciscana através dos séculos. Francisco não pregava como alguém acima das pessoas. Pregava como alguém que havia atravessado o deserto interior da própria vaidade. Sua fala tinha autoridade, porque sua vida confirmava suas palavras. Ele caminhava pelas estradas italianas, anunciando paz. Conversava com ricos e miseráveis do mesmo modo. Chamava todos de irmãos, irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo, irmã Água. Numa era brutal e violenta, ele enxergava fraternidade até na criação. Enquanto reis disputavam terras, Francisco admirava pássaros. Parece ingenuidade, mas talvez exista mais sabedoria num homem conversando com pássaros do que em exércitos inteiros discutindo fronteiras. A humanidade ainda não decidiu isso completamente. A fama de Francisco cresceu rapidamente. Pessoas vinham de longe apenas para ouvi-lo falar. E ele falava de coisas simples: amor, perdão, humildade, misericórdia, só que ditas por alguém que realmente vivia aquilo. Isso muda tudo. Em pouco tempo nasceu a Ordem dos Frades Menores. Homens começaram a abandonar riquezas para seguir aquele caminho de pobreza e serviço. Depois, vieram também mulheres, inspiradas especialmente por Clara de Assis, jovem nobre que deixou tudo para viver uma espiritualidade semelhante. Francisco não pretendia criar um império religioso. Ironicamente, acabou criando um dos movimentos espirituais mais influentes da história. A Igreja inicialmente observou aquele movimento com cautela. Não era incomum surgirem pregadores radicais naquela época. Alguns terminavam em heresias perigosas. Mas Francisco impressionava pela obediência humilde. Foi até Roma encontrar o Papa Inocêncio III. Não chegou com arrogância. Não tentou desafiar a instituição. Apenas apresentou sua regra simples de vida baseada no Evangelho. A tradição diz que o Papa hesitou, mas depois teve um sonho no qual via Francisco sustentando uma igreja prestes a cair e aprovou a nova ordem. A partir daí, o pequeno grupo cresceu de maneira impressionante. Francisco caminhava pelas cidades como um homem livre das correntes invisíveis que aprisionam quase todos nós. Dinheiro, vaidade, ambição, prestígio. Ele parecia leve, e seres humanos cansados costumam ser atraídos por quem aparenta ter encontrado descanso. Havia também os relatos de milagres, cura de doentes, conversões inesperadas, animais obedecendo à sua voz. O famoso episódio do lobo de Gúbio tornou-se símbolo dessa espiritualidade. Segundo a tradição, um lobo aterrorizava a cidade atacando moradores e animais. Francisco aproximou-se do animal sem armas, conversou com ele, e o lobo teria se tornado dócil. O mundo racionalista moderno tenta sorrir discretamente diante dessas histórias. Mas talvez o ponto principal nem esteja na literalidade do acontecimento. O que permanece é a ideia poderosa de alguém capaz de desarmar a violência, não pela força, mas pela compaixão.
Num século em que homens matavam em nome da honra, Francisco ousava acreditar na mansidão, um pensamento perigosamente revolucionário até hoje. Com o passar dos anos, Francisco começou a carregar no próprio corpo as marcas da entrega radical que escolhera. Jejuava muito, dormia pouco, caminhava longas distâncias. Seu corpo enfraquecia enquanto sua presença espiritual parecia crescer. Em 1224, retirou-se para o Monte Alverne buscando silêncio e oração. Foi ali que aconteceu um dos episódios mais misteriosos da história cristã. Durante um momento de profunda contemplação, Francisco recebeu os estigmas de Cristo. Feridas semelhantes às da crucificação apareceram em suas mãos, pés e lado. A notícia espalhou-se rapidamente. Alguns acreditaram imediatamente. Outros desconfiaram. A humanidade sempre oscila entre fascínio e ceticismo diante do sagrado. Mas para Francisco, aquilo não representava glória. Representava a união profunda com o sofrimento de Cristo. Ele jamais buscou espetáculo. Aliás, talvez o traço mais impressionante de Francisco seja justamente sua recusa em transformar espiritualidade em demonstração de poder. Num tempo em que líderes religiosos frequentemente buscavam influência política, ele insistia na humildade quase desconfortável. Preferia o anonimato. Preferia servir, preferia ouvir. Nos últimos anos de vida, sua saúde deteriorou-se rapidamente. A visão enfraqueceu, as dores aumentaram. Ainda assim, continuava cantando sobre a beleza da criação. Foi nesse período que escreveu o famoso Cântico das Criaturas, uma das obras espirituais mais belas da história medieval. Francisco conseguia enxergar beleza até no sofrimento. Isso não significa romantizar a dor. Significa compreender que existe uma forma de atravessar o sofrimento sem permitir que ele destrua completamente a capacidade de amar. O mundo moderno fala muito sobre felicidade. Francisco falava mais sobre paz. E talvez exista diferença. Quando percebeu que a morte se aproximava, pediu para ser colocado diretamente sobre o chão. Queria partir como vivera, sem posses, sem luxo, apenas como homem diante de Deus. Morreu em 1226. 2 anos depois, foi canonizado. Mas a verdade é que o povo já o considerava santo muito antes da oficialização. Certas presenças deixam marcas impossíveis de ignorar. Séculos passaram desde a morte de São Francisco de Assis. Impérios caíram, guerras devastaram continentes, tecnologias transformaram completamente a vida humana. E mesmo assim, aquele homem pobre da Úmbria continua atravessando o tempo como uma espécie de lembrete incômodo. Porque Francisco faz perguntas que a civilização moderna prefere evitar. Quanto vale uma vida sem compaixão? O que acontece quando o dinheiro ocupa o lugar da alma? Por que o ser humano destrói aquilo que deveria proteger? Como alguém pode possuir tanto e ainda sentir tanto vazio? Sua mensagem tornou-se ainda mais poderosa numa época em que o mundo parece permanentemente acelerado, barulhento e ansioso. Francisco falava devagar, caminhava devagar, observava pássaros, escutava o vento, tratava pobres como irmãos, chamava a natureza de família. Talvez muitos o considerassem ingênuo hoje, talvez rissem dele nas redes sociais, talvez o acusassem de improdutivo. O mundo atual transformou exaustão em medalha moral. Francisco escolheria exatamente o contrário. E é curioso perceber como pessoas de diferentes religiões, filosofias e até sem religião alguma continuam admirando sua figura, porque existe nele algo universal, a percepção de que a grandeza humana talvez não esteja em dominar, mas em cuidar.
Ele se tornou símbolo de paz, humildade e amor pela criação. Sua imagem atravessa igrejas, livros, filmes e orações, e continua especialmente próxima daqueles que sofrem, dos cansados, dos que perderam o rumo, dos que sentem que a alma ficou soterrada sob excesso de ruído. São Francisco não prometia riqueza, não prometia sucesso, prometia algo mais raro: sentido. E talvez seja por isso que sua memória permaneça viva, porque o mundo produz diariamente homens poderosos, mas raramente produz homens realmente bons. Agora, depois dessa longa jornada pela vida daquele que abraçou os pobres, falou com a criação e transformou renúncia em liberdade, resta apenas o silêncio da oração, um silêncio que atravessa séculos, um silêncio onde talvez muitos corações ainda procurem abrigo. São Francisco de Assis, homem da paz e da simplicidade, ensina-nos a silenciar o orgulho que endurece o coração. O que enxergaste, irmãos, até nos pequenos animais, e encontraste beleza mesmo na pobreza. Ajuda-nos a redescobrir a ternura num mundo cansado de violência e egoísmo. Intercede por aqueles que perderam a esperança, pelos que vivem cercados de ansiedade, pelos pobres esquecidos, pelos doentes abandonados e por todos os que carregam dores escondidas no silêncio da alma. Ensina-nos a cuidar da criação com respeito, a repartir o pão com humildade e a reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas da vida. Que teu exemplo nos lembre que nenhuma riqueza vale mais do que um coração em paz. E quando a angústia escurecer nossos caminhos, ajuda-nos a ouvir novamente a voz do amor, simples e serena, que transforma medo em esperança. Amém.